Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, quem tá aqui chegando. Toda quarta-feira tem live aqui no Insab, tem Insabcast, aqui no YouTube, LinkedIn e Facebook também. Hoje é dia de Insabcast. O Insabcast é o podcast mensal sobre diversidade, equidade e inclusão, onde pessoas diversas discutem temas e contribuem com seus pontos de vista, as suas histórias e as suas experiências, que são experiências também diferentes. O objetivo desse podcast é a gente dividir essas ideias e pensamentos e fazer a gente refletir e muitas vezes mudar a nossa opinião. E também a gente fala sobre a cultura da generosidade alterista, que é a generosidade com limites, e o poder dessa ferramenta de transformação. Hoje eu tenho a honra de receber aqui duas pessoas ilustres, pessoas queridas, que para falar de um tema super importante, que é realmente a importância do movimento Stop Idadismo. Eu recebo hoje a Maria do Carmo Esteves da Cunha, a Madis. Ela é profissional com mais de 20 anos de experiências em recursos humanos. Ela é socióloga, com pós-graduação em recursos humanos, também empreendedora digital, cofundadora e administradora do projeto Envelhecer com Estilo e muito mais que ela vai contar para a gente aqui sobre toda essa experiência dela e também sobre os projetos dela. Também recebo com muito prazer e muita honra o José Carreira, que é um profissional experiente e super engajado no terceiro setor, com mais de 20 anos dedicados a trabalhar com pessoas e para pessoas. Ele possui uma formação acadêmica, incluindo um master, um doutorado que ele está fazendo no momento, ele vai contar para a gente também sobre isso. É nas áreas aí de atendimento a pessoas com doença de Alzheimer e outras demências, pós-graduação em Direito do Envelhecimento, e ele é cofundador do movimento Stop Idadismo, além de outras coisas que a gente vai descobrir hoje aqui. Quem estiver nos ouvindo no Instagram, gente, eu vou colocar para vocês aqui, tem o link no Stories também, e também tá no Stories do Instagram, porque a gente está ao vivo no YouTube, no LinkedIn e no Facebook do Insab. Então é muito mais fácil vocês assistirem e verem essas pessoas queridas aqui. Gente, muito prazer mesmo em conhecê-los por aqui. Eu gostaria que vocês começassem a falar sobre a jornada de vocês. José Carreira, obrigada pela sua presença, disponibilidade, Madis também. Vamos começar. Quer começar, Carreira, falando sobre a sua jornada e depois a gente passa para a Madis? Olá, muito bom dia, muito obrigado por estar aqui convosco. Dizer que estou aqui com alguma limitação no acesso à internet, porque eu estive a fazer agora mesmo uma ação da Associação Stop Idadismo, no Fundo de Combate ao Idadismo, num estabelecimento prisional, e como tal estou aqui com limitações, estou a partir do telemóvel e não do computador. De qualquer das formas, dizer que para mim é um gosto de estar aqui convosco e a falar sobre um tema que me diz muito há algum tempo a esta parte, especialmente a partir de 2008, em que me fui dedicando um pouco também ao trabalho em relação às pessoas mais velhas, e especialmente nos últimos 2 anos em que fundámos o movimento Stop Idadismo, e há 1 ano em que criámos a Associação Stop Idadismo, que no fundo tem este grande objetivo de, através de 3 estratégias, poder mitigar aquilo que é o estereótipo da idade, o preconceito, e 3 estratégias que são tentar influenciar aquilo que são as políticas públicas e a legislação, neste caso concreto do nosso país em Portugal, também através da implementação de modelos de educação que possam criar as condições para termos uma harmonia entre gerações, portanto um país inclusivo que não exclui nenhuma geração. E também, e esse é um ponto importante, através da intergeracionalidade, ou seja, potenciar um pouco aquilo que são atividades intergeracionais. Nós entendemos que estas são as 3 linhas estratégicas que a Organização Mundial de Saúde definiu e são as que nós tentamos perseguir e prosseguir para, de alguma maneira, podermos combater e, se possível, eliminar, sabendo que é difícil, este preconceito, que é o terceiro preconceito que mais afeta pessoas no mundo, depois do racismo e do sexismo, sabendo nós também que na Europa, neste caso no Reino Unido, na Inglaterra, o idadismo já é a primeira forma de preconceito.
Obrigada, Carreira. Matis? Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou a Madis, sou empreendedora digital, sou CEO do projeto Envelhecer com Estilo e sou ativista e membro do movimento Stop Idadismo, né? Eu agradeço a você, Cris, por trazer esse tema tão importante que é o idadismo e também falar sobre o movimento Stop Idadismo. E aproveito para agradecer ao Carreira, que me fez o convite em 2021 para participar do movimento Stop Idadismo, né? Eu acredito nas pessoas que estão engajadas nesse movimento, porque elas nos mostram a importância de estarmos juntos nessa caminhada da longevidade. E é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada, Madis. Eu falei para Madis, gente, eu não consigo. Desde a primeira vez eu chamo a Madis de Madis. Fique em paz. Fique em paz. Porque eu digo que meu nome é Madis e meu apelido é Maria do Carmo, né? Que todo mundo me conhece, mas fique à vontade. Carreira, posso chamá-lo de Carreira também? Sim, ou... claro que sim. Então tá bom. Carreira, você poderia explicar um pouco o que é o idadismo? Porque as pessoas falam muito de idadismo, etarismo. Então, o que é esse conceito de idadismo e etarismo? E quais são os principais aspectos e os impactos dessa forma de discriminação? E depois eu gostaria que a Madis, ela também complementasse com as ideias dela, e assim a gente vai discutindo esse tema. Ok. Bom, na verdade, a palavra idadismo só entrou no dicionário da língua portuguesa em abril de 2023. Portanto, é muito recente, não é? E isso também nos diz muito de tudo o que falta fazer, porque é muito recente. Não é que este preconceito seja recente, não é? Porque é um preconceito que existe muito provavelmente desde que o homem e a mulher existem e que inclusivamente foi cunhado em 1969 por um médico, pelo Dr. Butler, mas desde então até aqui pouco ou nada tem sido feito, exatamente porque, em regra, as pessoas que mais sofrem com esta forma de discriminação, que é o idadismo, são as pessoas mais velhas que se tornam muitas vezes invisíveis, elas invisibilizam-se, ou a própria comunidade as leva à invisibilidade, pois isso seria toda uma outra discussão, mas exatamente por isso é que, sendo a terceira forma de discriminação no mundo, pouca gente ouviu falar, não é? Hoje de manhã, nesta ação que eu estive antes de vir ter convosco, no estabelecimento prisional, por exemplo, nunca ninguém ouviu falar. Mas não é só aí, mesmo nos meios académicos há muita gente que nunca ouviu sequer a palavra nem o termo nem sabe o que significa. Pode imaginar, pode associar idadismo, idade, mas não percebe exatamente o que é e de que é que se trata. E por isso foi muito importante que a palavra esteja neste momento no dicionário de língua portuguesa e é sinónimo de etarismo, ou seja, idadismo e etarismo são sinónimos. No Brasil, pelos colegas que temos, nós falamos muito e trabalhamos muito com colegas do Brasil, há muita gente que utiliza a palavra etarismo, há até um livro muito interessante da o INANDI, que é de combate ao etarismo. Nós, enquanto associação, enquanto movimento, decidimos que usamos sempre a palavra idadismo, porque parece-nos que faz muito mais sentido, porque vem da questão da idade e não apenas e só de uma questão de faixa etária ou de um grupo etário, tem que ver com a idade. E para nós também foi muito importante que na definição de idadismo ficasse que é uma forma de discriminação e preconceito em função da idade. Ponto. Porque a primeira proposta que existia era a seguinte, era discriminação e preconceito em função da idade, sobretudo em relação às pessoas mais velhas. Em Espanha a definição está desta maneira, mas nós defendemos, e fomos ouvidos, e isso foi positivo, que não deveríamos estar a dizer sobretudo em relação a este grupo, ou sobretudo em relação àquele grupo, que na verdade nós também já estávamos aqui a discriminar pessoas, portanto é uma discriminação em função da idade, ponto final. Porque sabemos também que no caso europeu, e o estudo de combate ao idadismo, o relatório de combate do idadismo que foi lançado pela Organização Mundial de Saúde em 2021, em março de 2021, diz que, e só há dados para a Europa, pronto, portanto isto também, há aqui um viés, não é? Mas que os jovens se sentem mais vítimas de idadismo
do que sentem as pessoas mais velhas. E poderia haver muitos motivos, desde logo, se calhar, porque muitas das pessoas mais velhas não têm, se calhar, tanta educação e formação como têm hoje os jovens, portanto, não estão tão habituados também a lutar pelos seus direitos, não fazem ouvir tanto a sua voz, que esse é outro problema, que é a falta de protagonismo e a falta de voz das pessoas mais velhas, mas sabemos que na Europa os jovens dizem que são vítimas de idadismo, por exemplo, e esse é um ponto importante, em relação ao acesso, por exemplo, ao mercado de trabalho. Né? Que é muito difícil os jovens entrarem no mercado de trabalho, tal como é também a partir dos 50 e 55 anos. Mas sabemos isto, e sabemos que esta discriminação, este estereótipo, que no fundo tem que ver com, tem 3 dimensões, que é como é que eu penso a minha velhice, como é que eu penso o meu processo de envelhecimento, como é que eu penso a minha idade, como é que eu me sinto com a minha idade, portanto, como é que eu penso, como é que eu sinto a minha idade, como é que eu sinto a idade do outro, como é que eu me relaciono e que ações é que eu vou ter na minha vida e em relação ao outro em função da idade. Portanto, há estas 3 dimensões, como é que pensamos, como é que sentimos e como é que agimos em relação ao outro. E do ponto de vista do impacto, que foi o que perguntou, sabemos também, porque os estudos os indicam, já se sabia, mas agora com este relatório da Organização Mundial de Saúde, isso ficou claro, que de facto tem consequências graves do ponto de vista da saúde física e mental das pessoas e, portanto, prejudica a qualidade de vida que as pessoas têm, com uma questão que é significativa, não é? Porque é um preconceito, vou dizer assim, democrático, ou seja, que todos nós podemos vir a ser vítimas dele e podemos vir a ser vítimas de idadismo em várias fases da nossa vida, porque és novo demais para isto, porque és velho demais para aquilo. Portanto, ainda és muito novo para te reformares, mas já és muito velho para continuares a trabalhar. E nós, na Europa, estamos a assistir a um fenómeno também, e já me calo para passar a Amadis, a um fenómeno que é curioso, que é, estão-nos a dizer que nós vamos ter que trabalhar mais anos, ou seja, que vamos ter que nos reformar mais tarde. Em França há manifestações violentas contra o aumento da idade da reforma. Em França é de 60 anos, querem passar para os 62, em Portugal já é 66 e qualquer coisa meses, mas simultaneamente tem que nos estão a dizer vocês vão ter que trabalhar mais anos. Faz algum sentido, não é? Porque efetivamente se a esperança média de vida aumentou, pode fazer sentido que as pessoas tenham que trabalhar mais anos e mais, que seja dada essa possibilidade a quem o quer fazer, porque em Portugal, por exemplo, se for funcionário público, se estiver na administração pública, não pode trabalhar depois dos 70 anos. Mas ao mesmo tempo que nos estão a dizer isto, estão a criar medidas de apoio apenas e só à integração laboral dos mais jovens. Foi lançada em Portugal a Agenda Digna do Trabalho e tem 70 medidas de apoio ao trabalho, mas apenas e só exclusivamente pensadas para os mais jovens. É evidente que temos que pensar nos jovens, mas também devia haver aqui uma preocupação, especialmente com as pessoas que têm mais de 50 anos, que querem regressar ao mercado de trabalho, querem ser empreendedores, mas que os apoios não estão direcionados para eles. Tem um impacto muito negativo na vida de cada um, na comunidade e também depois na economia, porque efetivamente se nós vamos ter pior saúde, vamos ter que ser atendidos pelo Serviço Nacional de Saúde, isso tem um custo, porque nós não trabalhamos na prevenção, estamos a trabalhar na intervenção e muitas vezes tarde demais, não é? Com certeza. Madis, eu vou te fazer a mesma pergunta, gostaria que você complementasse, mas também levando em consideração um aspecto que ontem eu estava conversando e que o Carreira falou, que é o seguinte, a gente, por exemplo, as mulheres eu vejo que estão tendo filhos mais velhas, né? Então, por exemplo, eu tenho amigas que tiveram filhos com 40, 43 anos. Essas pessoas, e aqui no Brasil nós sabemos que mais de 50% da população da família, da formação de famílias é por mães solo. E por que eu falo isso? Porque essas mulheres, elas precisam sustentar os filhos, né? E as filhas. Então, elas precisam estar... E teve uma discussão aqui no Brasil muito séria, falando sobre essa questão de você entrar no mercado de trabalho, permanecer nesse mercado, ter esse filho e essa filha, e ter uma condição de estar nesse mercado de trabalho por mais tempo, porque você vai precisar sustentar aquela pessoa. Então, eu queria também que você incluísse nessa pergunta a questão de gênero. Você acredita que para as mulheres tem alguma diferença em relação ao preconceito? Olha, né? Eu acredito que totalmente, porque aqui no Brasil a gente usa muito o termo do etarismo, né? E quando você vai para o etarismo no trabalho, existe isso que o Carreira falou. Pessoas mais jovens não conseguem porque elas não têm conhecimento. E as pessoas que está acontecendo aqui no Brasil a partir dos 40 anos, principalmente em relação às mulheres.
elas também não conseguem, porque o que ocorre é que as empresas, elas acham que a partir dos 40 anos você não tem mais a competência, né? Falta competência, falta conhecimento. E quando elas têm os filhos, fica muito mais difícil. Por isso que você vê o aumento de mulheres na parte de empreendedorismo, porque são as opções que elas têm. Porque existe isso. Existem muitas empresas que falam sobre diversidade, que falam sobre inclusão, mas isso é só falar, e não existe essa prática, né? Então, eu digo sempre, eu participei de um evento faz mais ou menos uns 15 dias, que eu disse que competência não tem idade, né? E profissional não tem prazo de validade, né? E que a mulher precisa ter essa inclusão. Essa empresa que eu trabalhei, a gente foi fazer um painel sobre diversidade e falava sobre etarismo no trabalho. Então, é muito importante isso. Mas o que eu digo quando a gente fala sobre etarismo no trabalho, que você fala sobre política, sobre conscientização, né? Sobre políticas inclusivas, de você fazer na empresa, tudo isso. Na minha opinião, isso tem que ser feito de cima para baixo. Você tem que ter lideranças inclusivas, porque se você não tiver lideranças inclusivas, não vai adiantar. Você pode ter um projeto lindo e não vai adiantar. Por exemplo, eu vou citar o exemplo dessa empresa, que eu fiquei super feliz de participar, e aí eu fui conversar com uma área da empresa, que é o comercial, que eles têm uma pessoa de 19 anos e uma de 61 anos que trabalha. Então, é muito interessante, porque o gerente comercial, ele tem essa parte da inclusão. E aí, o que acontece? Existe a intergeracionalidade, onde ele mostra que a parte de você ter diversidade de idade, ela é positiva e nunca negativa, né? Porque você aprende um com o outro. E quando eu fui conversar com essa pessoa de 61 anos, ela falou para mim, eu nem sei o que é etarismo, eu desconheço o que é etarismo, entendeu? Porque o diretor comercial, quando ele precisa de alguma vaga, ele olha a expertise e o conhecimento da pessoa, ele não olha a idade. Ele vai ver o que a pessoa quer apresentar e pode trazer de benefício para a empresa, né? Então, é legal isso, que é isso que a gente precisa chegar, porque se você não tiver isso, se as mulheres forem, quando elas perguntam, se você tem filhos, então é uma eliminação que tem. Então, você pode ver que as mulheres sofrem muito mais isso, né? Essa parte do etarismo mesmo. Obrigada, então, ótimo. Carreira, você quer complementar alguma coisa sobre esse tema? Eu acredito que você tem alguma informação também, né? Sim, eu concordo totalmente com o que disse a Madis e chamar também a atenção para o seguinte, porque efetivamente todos nós podemos ser vítimas de idadismo, ponto, em vários momentos das nossas vidas, mas também sabemos que há a interseccionalidade de vários ismos, não é? E podemos estar a falar muitas vezes da interseccionalidade entre idadismo, sexismo, racismo, capacitismo, e sabemos que, eu não sei se posso dizer que são fatores de risco, mas ser uma mulher mais velha, negra e pobre, não é? São várias dimensões que podem levar de facto a um exponenciar ou a potenciar muito o idadismo, porque obviamente envelhecer com capacidade económica é uma coisa, envelhecer sem capacidade económica é outra coisa, mas mesmo assim, mesmo com capacidade económica e com protagonismo, não deixa de haver idadismo, basta ver agora o que está a acontecer, por exemplo, e eu já vou à questão da mulher que eu não me esqueci, a questão do Joe Biden nos Estados Unidos, que a principal crítica que é feita, ou o principal celeuma que está a ser levantada, tem que ver com a idade que o Joe Biden tem agora e que terá no final do mandato se ganhar. Se ele tem capacidade, se não tem capacidade, se fisicamente está bem, se mentalmente está bem, etc, etc, etc. Mas, na verdade, há muitos líderes mundiais com mais de 70 anos. Neste momento, nós temos o nosso Presidente da República, julgo que tem 72, por exemplo. Mas há vários, o próprio Trump, não é? Também já tem, julgo, 70 anos, andará por aí. Mas o argumento com que estão a tentar prejudicá-lo é dizer que ele pode estar incapaz para exercer o cargo porque tem uma determinada idade, mesmo que todos os médicos estejam a dizer que ele está bem, que as suas capacidades mentais estão bem, que fisicamente ele está capaz de exercer o cargo. Portanto, este é um ponto importante, mas ainda assim, obviamente, o ser pobre
negro, fazer parte de uma minoria sexual, exponencia muito, ou pode exponenciar muito este idadismo. Relativamente às mulheres, há uma questão importante, complementando o que a Madi está a dizer, que há ainda a questão da geração sanduíche, que é, eu, mulher, estou a cuidar dos meus filhos, e estou a cuidar dos meus pais. Portanto, tem que ver com a questão do cuidado, que é também um tema interessante e que também tem muito que ver com questões também de género, e, portanto, muitas vezes a mulher está fragilizada a vários níveis e sofre é vítima de várias discriminações simultaneamente, até porque, por exemplo, na área do cuidado é ainda culturalmente pensado que quem tem que cuidar é a mulher, seja dos filhos, seja dos pais. E, portanto, há aqui esse risco gigante de depois também, até porque, por exemplo, se cuida dos seus pais e deixou de trabalhar, não é? Há um risco enorme de quando quiser regressar ao mercado de trabalho, porque já tem mais Y anos, não conseguir regressar, o que significa que também na sua pensão, portanto, na sua reforma, na sua aposentadoria, vai ter uma baixa pensão, mais uma vez, portanto, vai ter baixo acesso a bens, sejam eles culturais, ou acesso à saúde, a apoios sociais. Portanto, sim, de facto, a questão da mulher e do género é determinante também aqui na questão do idadismo. E é muito mais vítima de idadismo, por exemplo, até no mercado de trabalho, sim, mas até se virmos na comunicação social, se virmos na televisão, por exemplo, não é? A mulher sofre muito mais com a questão da idade para se manter, por exemplo, nos ecrãs. Não é? Então tem que recorrer à cirurgia plástica, tem que fazer uma série de pintar o cabelo, ou seja, tem que manter uma certa aparência, porque ainda há aquela questão que o homem, uma determinada idade, ainda é um pouco sexy, não é? O George Clooney e toda essa gente que tem... Pronto, se for a mulher, cabelo branco, bom, já aparecem umas rugas e tal, se calhar já não ficas bem no grande ecrã, não é? E, portanto, sim, a mulher, obviamente, pode muito mais facilmente ser vítima deste preconceito do que o homem. Perfeito, perfeito. E, Madis, aqui o idadismo, quando a gente fala de idadismo, a gente sabe que ele pode ser observado em diversas esferas, né? Pode ser no mercado de trabalho, como você falou, na mídia, nas relações pessoais. E de que forma, de que maneira, né, você vê que essa discriminação afeta a vida das pessoas que sofrem esse preconceito, né? Quais são as consequências para a saúde mental e emocional dessas pessoas? Na realidade, quando nós falamos do etarismo e idadismo no trabalho, é a falta de oportunidade e também a falta de perspectiva da carreira, que isso daí causa ansiedade, depressão, isolamento social e cai a parte financeira também. Nas mídias tem uma coisa muito interessante, Cris. As mídias, a internet é a maior idadista que você pode ter, né? Recentemente, foi a semana passada que aconteceu, o Carreira até comentou sobre as atrizes, que você deve ter visto, que saiu uma reportagem falando que as atrizes estão fazendo um processo contra o etarismo, né, o idadismo. Tem a Flávia Alessandra, tem a Glória Pires, tem a Alessandra Negrini, tudo isso porque elas foram vítimas. Pessoas a partir de 45 anos, e mais de 60, que é o caso da Cláudia Ohana, então elas foram vítimas disso, né? Disseram que elas não poderiam usar o fio dental, que elas estavam com o cabelo branco, que o biquíni, tudo isso. Então, o que acontece que é mais importante a gente falar? A maioria das pessoas que fizeram críticas e que fazem crítica, principalmente, são as mulheres, né? São as mulheres que criticam, né? Então, o idadismo, como a gente fala, o idadismo é você. Como o Carreiras coloca muito, a desconstrução do idadismo, né? Que parte da gente. Então, nós somos as primeiras. Então, na mídia, acontece isso, que as pessoas são mais criticadas, né? E existe todo esse movimento das atrizes, de todo mundo, mostrando isso realmente. Então, a gente vê e fala que o idadismo é a internet. O que aconteceu com Estênio Garcia também, né? Tudo bem. Ele teve a vontade de fazer isso, mas a crítica que ele teve foi puro etarismo, né? Que as pessoas não respeitaram, que foi uma decisão dele. Então, todo mundo criticou, falou, fez e aconteceu. Porque ele estava, como diz o Carreiro, ele queria voltar ao mercado do trabalho, então ele usou essa harmonização facial para fazer isso. E quantas pessoas que a gente não conhece que também faz.
para poder aparentar, porque o Brasil tem essa cultura da juventude. Então, todo mundo tem que ser jovem, né? Então, às vezes você cria problemas para você mesmo por causa disso. E tudo isso, o que influencia você perguntou o que pode causar, né? É o isolamento, é a depressão, né? Então, é a falta de oportunidade que tudo isso vai causar na sua saúde mental. Certo? Perfeito. Carreira? Sim, eu só dar aqui um ponto também. Ainda esta semana aconteceu no Instagram com uma apresentadora portuguesa, que é a Rita Ferro Rodrigues. Ela é bastante conhecida, e inclusivamente o pai dela chegou a ser Presidente da Assembleia da República, que é o Dr. Ferro Rodrigues, é bastante conhecido, e ela colocou uma fotografia dela com umas trancinhas. Fez umas trancinhas. E foi criticada por uma mulher que disse: já não tens idade para usar trancinhas. É claro que ela respondeu muito bem, educadamente e até com algum humor, dizendo que era o que mais me faltava, eu não poder fazer e usar o que bem me apetecer, e brincou e riu com isto. Mas na verdade, se as pessoas estão bem com elas mesmas, se calhar conseguem fazer isto, não é? Não gostou, mas não agrediu, não começou a tratar mal a outra pessoa, até respondeu com humor, de uma forma delicada. Mas a verdade é que muitas pessoas, elas próprias, e por isso é que também falamos muitas vezes em velhofobia, em gerontofobia, muitas pessoas não estão bem com o próprio processo de envelhecimento delas, não é? Porque não estão a reagir bem ao que está a acontecer, e é até patológico muitas vezes. Então, quando um comentário destes acontece em relação a uma pessoa dessas, o impacto pode ser de facto brutal, e como diz a Madis, pode levar a questões dessas, de depressão, de isolamento, da pessoa não sair de casa, de se querer esconder, porque se eu já tenho dúvidas em relação à minha imagem, né? Se eu já não estou confortável com a minha identidade, se a própria comunidade me está a dizer que de facto eu estou mal, ainda de manhã eu dava esse exemplo, para não falar só da questão da idade, tem que ver também com a questão do peso, do sobrepeso, da obesidade, não é? Obviamente há pessoas que estão bem, estão confortáveis com o seu, têm peso a mais, mas sentem-se bem, estão confortáveis, não veem isso um problema. Mas se eu até tenho peso a mais, tenho mais 15 quilos ou mais 20 quilos, não gosto de ter esse peso, estou a tentar não ter esse peso, estou a tentar comer melhor, estou a tentar fazer exercício físico, mas é difícil. E depois vem alguém que me diz: epá, estás aí com uma barriguinha, já pareces não sei o quê. Tu não é lá, não é? Isto tem um impacto brutal, não é? Eu, por exemplo, sempre tive peso, em regra, só houve uma fase da minha vida em que eu acho que tive o peso mais ou menos, sempre tive um pouco de peso a mais. E quando era miúdo, pelo menos até aos 10 anos, eu era bastante gordinho, não é? E isso, por exemplo, é uma coisa que está connosco e que faz parte do nosso processo, não é? E muitas vezes nós olhamos ao espelho, nós conseguimos ser conseguimos ser autocríticos e perceber que se calhar devíamos perder aquilo. Mas também sabemos que isso não é simples. E depois quando a comunidade o que nos diz é: tu não deves estar assim, tu estás muito gordo, tu deves fazer isto, tu deves fazer aquilo, tu não podes porque... Então isso é uma violência brutal. Mas isso nós ainda conseguimos controlar ou tentar controlar. Agora, a questão da idade não é? Porque não envelhecer é muito pior, não é? Portanto, nós não envelhecemos é bem pior. Portanto, faz parte da vida. Agora, nós sabemos que a partir de uma determinada altura, aquilo que a sociedade, que a comunidade nos vai trazer é reprovação, é até repugnância, não é? Ou seja, como é que é possível estar com esse cabelo assim? Como é que não pintas o cabelo? Como é que é possível não cuidares das rugas? Faz isto, faz aquilo, faz não sei o quê. De facto, isto tem consequências graves e é isso que nós tentamos, de algum modo, chamar a atenção. E este é um ponto também importante, não é? Porque às vezes, mas és contra as plásticas, ou és a favor das plásticas, ou os liftings, nós não temos de ser contra nada nem contra ninguém. Cada pessoa faz aquilo com que se sente bem. Se eu me sinto bem pintando o cabelo, pinta o teu cabelo. É só isto, se eu me sinto bem com o meu cabelo branco, então que me deixem em paz com o meu cabelo branco. Se eu não quero ter rugas e tenho dinheiro e capacidade económica para fazer um tratamento, pois por que não é? Agora, a questão é quando nos impõem isto. Ou seja, se tu não estiveres nessa linha, ficas à margem. Ou seja, é como se estivesses a ser excluído da comunidade porque não cumpres um determinado padrão de beleza, não cumpres um determinado padrão social, que é este também o culto da juventude, de que o jovem é que é empreendedor, o jovem é que é criativo, o jovem é que é bonito. Claro que há jovens empreendedores, claro que há jovens bonitos, claro que há jovens criativos, mas também há pessoas mais velhas, empreendedoras, criativas, bonitas. Portanto, não devemos direcionar isto apenas e só para um grupo de pessoas. Eu acho que esse é, no fundo, o nosso trabalho, que é tentar fazer as pessoas entenderem
que todos nós precisamos uns dos outros e que todos nós, ao nosso jeito, somos bonitos e somos pessoas detentoras de direitos. O José Mourinho, que é um grande treinador português, eu puxo sempre por ele, ainda hoje me ri com os senhores no estabelecimento prisional, que eu disse, só foi pena não estar mais tempo no Benfica, mas eu sou do Porto, não sei o quê. Ele disse, numa conferência que fez no Vaticano, julgo que foi assim, no Vaticano, ou ligado ao Vaticano, uma conferência interessante em que ele disse que o jovem, mais ou menos isto, o jovem que não quiser ouvir o mundo não é dos jovens, ele disse assim, o mundo, ao contrário daquilo que dizem, não é dos jovens. E o jovem que pensar que não tem nada para aprender com os cabelos brancos está perdido. Mas também os cabelos brancos, se não quiserem ouvir o que o jovem tem para dizer, não vai progredir, não vai evoluir. Em síntese, não é de novos nem de velhos, é multigeracional, intergeracional, e esse é que é o ponto, é que nós devemos respeitar-nos independentemente daquilo que em Portugal diz o cartão de cidadão, independentemente da data do nosso nascimento, porque também sabemos que o próprio envelhecimento é uma construção, não é? No Brasil, acho que é a partir dos 60 anos a pessoa é considerada idosa, mas em Portugal é 65. Portanto, logo aí nós vemos, não é? E temos ainda vários envelhecimentos, uma coisa é o envelhecimento cronológico, outra coisa é o envelhecimento psicológico, outra coisa é o envelhecimento biológico, porque há uma questão que também que é curiosa, não é? Porque basta vermos isto, o velho nunca sou eu, o velho é sempre o outro ou a outra. Eu não, eu no outro dia ia na rua com a minha mãe e, disse assim, e vi um colega que já não via há algum tempo e disse assim, por isso é que eu digo que nós somos todos idadistas em desconstrução, de certo modo, não é? Disse, olha, o Sousa está mesmo velho, pá. E ela, já olhaste para ti? Quer dizer, claro, porque ele está um pouco calvo, tem pouco cabelo, então, já olhaste para ti, já viste também, já tens cabelos brancos, já viste... Tens razão, realmente é verdade. Portanto, eu acho que é esta pedagogia que nós também temos que fazer com o outro e connosco, não é? Porque nós também somos, eu falo isto, eu também sou em determinadas alturas preconceituoso e também em função da idade, não é? Porque quando nos damos conta, estamos num jantar e estamos a dizer, realmente tu pai da idade estás ótima, estás muito bem, o que é que fazes? Eu fui à apresentação de um livro no sábado passado e a primeira coisa que eu disse ao Acácio Pinto, que é o autor do livro, você está impecável, o que é que tem feito? Que treino é que tem? Não é? Portanto, agora, não podemos ignorar que somos também idadistas, de certo modo, agora, temos é que ter o cuidado de tentar ser o menos possível e de não atingir e prejudicar o outro em função daquilo que é o nosso olhar, o nosso pensamento e a nossa ação. Não é? E Carreira, e Madis, muito interessante esse ponto, porque eu lembrei agora de várias coisas, assim, na Espanha, ano passado, não sei se você chegou a ver, Carreira, as propagandas no verão, né, as publicidades que foram feitas, foi muito, muito bacana, porque assim, não deixe de ir para a praia, se você tiver uma celulite, se você tiver mais acima do peso, e aí mostrava essas pessoas, e realmente, sinceramente, do fundo do meu coração, eu vejo a Espanha totalmente diferente do Brasil nesse sentido, porque realmente a gente vai na praia ali na Espanha e a gente vê de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. No Brasil a gente não vê porque as pessoas ficam em casa, porque tem vergonha de ir para a praia, entende? E ao mesmo tempo, sobre isso que vocês estão falando, é interessante porque ao mesmo tempo que a gente fala, a gente quando ficar mais velha, né? Porque a gente nunca chegou lá, né? Então fala, quando ficar mais velha, não sei o quê. A gente vai ter a liberdade, porque daí você não liga mais para nada. Que, na verdade, é uma desculpa que a gente cria para a gente mesma. Porque esses dias eu estava no aniversário da minha tia, e aí eu achei demais, assim, porque uma senhora falou, olha só, não sei quem, que tem 80 e poucos anos, ela estava de braço dado com o padre na rua. O que tem de 82 anos de braço dado com o padre? Ninguém vai ligar para nada, entendeu? Tipo, então você tem essa liberdade de estar com o padre de braço dado na rua. E eu acho interessante porque ao mesmo tempo que a gente tem esse viés, né, a gente mesmo se desculpa pela idade que a gente tem. E agora eu posso fazer tudo. Agora eu posso usar decote, não sei o quê. Por que a gente não pode a nossa vida toda fazer o que a gente quer, né? Porque são essas construções que foram criadas e que a gente acredita nelas. Então, eu acho também, pensando sobre isso, que é preciso o que o Carreira fala, desconstruir essa ideia, mas não só dentro das empresas, na mídia, mas para nós mesmas, né? E para as outras pessoas.
E pensando sobre isso, sobre essa questão, carreira, agora eu vou fazer essa pergunta para você, direcionada, né? A gente viu que, segundo uma pesquisa da InfoJobs aqui no Brasil, enquanto os profissionais e as profissionais das gerações Y e Z, eles se sentem que são subestimados por serem mais novos, as pessoas da geração X, elas dizem que os colegas mais jovens, eles duvidam do seu profissionalismo. Então, como que a gente pode desconstruir, promover aí uma sociedade mais inclusiva, mais equitativa? E também, quais são essas estratégias que você vê dentro das empresas para fazer isso? E depois aí a Madis já complementa. Sim. Eu creio que ainda antes da empresa devia começar, de facto, na escola, ou seja, através da educação, porque essa é uma das linhas estratégicas de combate ao idadismo, não é? E nós defendemos isso, que os programas escolares, desde os 3 anos, desde o ensino pré-escolar até ao ensino universitário, no âmbito daquilo que é a educação para a cidadania, deviam tratar este tema. Não sendo possível, obviamente, voltar atrás, aquilo que nós defendemos nas empresas e nas organizações é que se informe, forme e capacite, mas como disse há pouco a Madis, toda a estrutura, porque não vale a pena fazer uma formação para o técnico A e para o técnico B e depois o diretor não concorda, o diretor não está sensível para isto, o CEO da empresa nem quer ouvir falar nisso, a prioridade não é essa, portanto, aquilo que deve fazer, e essa é também uma aposta da Associação Stop Idadismo, estamos neste momento a começar um trabalho na Ilha Terceira, nos Açores, e vamos também iniciar em Braga, numa organização. O que é que nós fazemos? Nós chamamos, no fundo, é um curso de agentes para a mudança geracional. O que é que nós fazemos é, em primeiro lugar, explicar às pessoas que este preconceito, este estereótipo existe, o que causas, que impacto é que tem na vida das pessoas e, consequentemente, naquilo que é a saúde das empresas, não é? E o quão importante é estimular esta intergeracionalidade nas empresas, que não acontece de geração espontânea, ou seja, é possível trabalhar, é necessário trabalhar a cultura da empresa para que se perceba que temos que acolher bem os jovens, não é? Que vêm da faculdade, que vêm, vou dizer assim, com o sangue na guela, que vêm se calhar com novas ideias, acolhê-los bem, integrá-los bem, mas também é preciso que o jovem entenda, como disse o José Mourinho, que as pessoas que estão há mais anos na empresa também têm algo para lhes dar, algo que os pode potenciar e melhorar enquanto colaboradores. E nós sabemos isso, que efetivamente uma boa parte das empresas que conseguem gerir bem a diversidade, a intergeracionalidade, os resultados são melhores. E muitas vezes, isso nós estamos a assistir, que há empresas e grandes, que é quando fazem as reestruturações dos grandes bancos, das grandes seguradoras, o critério é a idade. Ou seja, bom, pessoas a partir de X idade é para dispensar, independentemente da capacidade, da competência, da maturidade que têm para o desempenho do posto. Tal como também acontece, não queremos contratar abaixo de 25 anos. Porque sim. Porque, enfim, porque pensamos que não queremos contratar abaixo de 25 e não queremos ter acima de 55. Quer dizer, isto é não querer ver o filme todo, não é? Porque efetivamente nós sabemos que uma boa parte, pelo menos na Europa, dos CEOs das empresas, dos seus diretores, são pessoas mais velhas. Então, se estas pessoas são válidas, porque é que outras não serão também igualmente válidas? Isto não faz sentido, é um contrassenso, não é? Portanto, e isto não vai acontecer por acaso, tem que acontecer com um trabalho profícuo, sério, tal como aconteceu, por exemplo, em Portugal, em que foram desenhados planos para a igualdade de género nas empresas, nos organismos públicos. Deveria também haver esta preocupação para a harmonia entre gerações e para que todas as pessoas se sentissem acolhidas e devidamente integradas no seu posto de trabalho. Até porque quando falamos de competências para um determinado posto de trabalho, muitas vezes falamos de maturidade, e eu posso ter maturidade, por exemplo, um dos senhores que estava hoje na ação, que era muito mais jovem do que eu, e tinha muito mais maturidade no trabalho com as tecnologias do que eu tenho, por exemplo, não é? Mas se calhar eu tenho muito mais capacidade para reagir a determinadas adversidades do que um jovem tem. Portanto, eu acho que é nesta mescla de nós não fazemos rupturas geracionais, em que os mais velhos são os responsáveis pela destruição do planeta, não é? E pela insustentabilidade ambiental, os mais jovens é que vão salvar o planeta, é que estão preocupados com o planeta, mas eu tenho uma novidade, o Jacques Cousteau, que já faleceu, sempre se preocupou com o planeta, com as questões ambientais. Portanto, não podemos estar a dizer que foi uma geração que destruiu o planeta e outra vai salvá-lo. Não, houve pessoas de uma geração que tiveram responsabilidades pela destruição de parte do planeta, tal como há pessoas de uma determinada geração que agora
por exemplo, a Greta Thunberg, não é, que está a fazer uma ação mundial. Não caímos neste risco, que é muito grande, de sempre que alguma coisa corre mal, a responsabilidade ou é da geração seguinte, que não sabe nada, não quer fazer nada, não quer trabalhar, só querem smartphones e não sei o quê, ou não, é dos mais velhos que só consomem recursos, já não trabalham, só estão a consumir recursos da Segurança Social, portanto não tem valor. Eu acho que isso é que nós temos que nas empresas, de uma vez, nas organizações, de uma vez por todas, quebrar essa barreira. E eu acredito, e é isso que nós fazemos na nossa organização, tentamos que exista uma mescla de várias gerações, se possível, porque percebemos que isso é o maior ganho que uma entidade pode ter no mundo do trabalho. Perfeito. Madiz? Então, o que o Carreira fala é super válido, né? A questão da educação, o Carreira acho que foi o ano passado que ele teve um calendário que chamava 880, né, Carreira? Que você fez nas escolas, porque tudo parte da educação mesmo, de você olhar para o seu avô, para o seu avó, né? Então, tudo começa lá na educação. Existem alguns estados brasileiros que estão fazendo isso junto com o pessoal da educação, mostrando, levando, falando da importância da intergeracionalidade. Então, enquanto a gente não tiver esse olhar, fica difícil. Eu, como trabalhei sempre em RH, isso que o Carreira falou, era comum. Chegava a 55 anos, a pessoa podia estar no auge da competência dela, né, para mandar embora. Então, e quando você tinha que admitir alguém, a pessoa tinha que ter conhecimento, mas uma pessoa de 18 anos, às vezes não tinha conhecimento, né? E o que é mais incrível que o Carreira colocou, e é uma verdade, que quem manda fazer isso são os CEOs da empresa que têm mais de 60 anos, né? Então, era comum isso. Então, eu ficava, assim, super constrangida quando eu tinha que falar para a pessoa, olha, eu vou aposentar você, né? Então, isso é uma verdade. E não ocorria só na época que eu estava, isso ocorre agora, né? Então, as empresas têm que ter essa conscientização. E que eu falo para você, a educação tem que começar de cima para baixo, porque senão fica difícil mesmo. O que aconteceu na universidade, né, que teve do interior de São Paulo, que a pessoa que foi fazer a faculdade com 40 anos, tudo que ela sofreu, toda a parte de etarismo que ela sofreu, né? Então, é importante. Agora, a intergeracionalidade, eu digo para você que é sempre um fator positivo do que negativo. Eu falo para você de experiência própria. Eu conheci uma pessoa no LinkedIn, ela chama Natália, ela tem 33 anos, ela me procurou para falar sobre longevidade, e aí que ela queria se integrar tudo isso, eu perguntei o que ela fazia, ela falou que trabalhava com marketing digital. Aí eu falei para ela, vamos trabalhar juntas? E aí nós começamos com a pluralidade digital. Ela gosta muito da identidade e eu gosto do conteúdo. Depois que ela entrou, que ela começou a trabalhar comigo em outubro, o nosso Instagram aumentou 600 pessoas. Então, para você ver a importância da intergeracionalidade, da gente se respeitar e olhar, porque ela traz uma visão diferente da minha. Então, você tem que ter empatia. Eu falo que a empatia é a base de tudo, né? Nas empresas, em tudo. Você ter esse olhar, né? Que isso é importante. Porque ninguém é nada sozinho. Enquanto as empresas não tiverem esse olhar, principalmente na intergeracionalidade, fica muito difícil, né? Você olhar para o outro, a empatia é primordial. A empatia que eu digo também no mercado, na parte de economia da longevidade, né? Ela olhar para pessoas 60 a mais e saber que o público 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais é um público heterogêneo, ele não é homogêneo, então ele precisa ter esse olhar diferente. Por exemplo, eu fui conhecer uma inclusão digital que era para o público 60 a mais, então, lá em Vitória, no Espírito Santo. Então, o que tinha? Eles tinham aula para os 60 anos, para os 70 anos e para os 80 anos, não era tudo na mesma sala. Então, você ter essa percepção que é importante, esse olhar para a longevidade de uma maneira diferente, né? Quando a Carreira fala da carteira de identidade, a carteira de identidade, ela traz a data do seu nascimento, né? Mas a escolha da sua idade, você sabe que a idade você pode tudo, né? Mas é a escolha que você faz, é partir de você mesmo ter esse olhar. É isso que eu acho.
Não, é maravilhoso. E Madiz e carreira também, eu vejo que, por exemplo, quando eu estava na empresa, né, no mercado corporativo, a gente não entrava. Eu saí em 2020, então estava começando esse tema lá em 2018, 2019, das questões da diversidade, do ESG e tudo isso. E agora eu vejo também, eu lembro uma fala da Ana Fontes, da Rede Mulheres Empreendedora. Ela falou Uhum. assim: olha, gente, a questão é que muitas vezes nos colocam nos lugares para cumprir cotas, Sim, questões de representatividade. E a gente não quer isso. A não. gente quer estar porque nós merecemos estar naquele lugar, nós temos competência para estar naquele lugar, nós pensamos diferentes e as empresas precisam desse pensamento também intergeracional. Então, a gente quer estar lá não para cumprir cota, isso para tudo, né, gente, dentro do ali da equidade, da diversidade, da inclusão, para tudo. Então, eu acho que precisam pensar sobre isso também. Vocês concordam com esse pensamento? Faz sentido? Eu concordo, principalmente quando você vê o PCD, né? As empresas cumprem metas, né? Cotas, né? E você percebe muito disso, né? Que eles não deixam as pessoas crescerem e, além de cumprir cotas, eles escolhem quem eles querem, né? Então, isso é muito comum e a gente vê bem isso. E o que a gente quer mostrar tudo que nós conhecemos, toda ajuda que nós podemos dar para as empresas, né? E não simplesmente estar lá cumprindo uma cota. Faz sentido, carreira? Sim, eu deixei-me só avisar-vos uma coisa, porque eu dentro de 2 minutos vou ter que sair, porque emprestaram-me uma sala aqui nesta escola para eu estar e vai haver uma aula aqui. Então, quero alertar, peço-vos imensa desculpa, mas pronto, não foi mesmo possível fazer de uma outra forma, porque os alunos vêm que vão ter exames nacionais aqui na sala. Mas sim, eu concordo, e por isso é que também a questão das cotas, há quem concorde com as cotas, há quem não concorde com as cotas, há toda uma discussão em torno das cotas, mas na verdade, muitas vezes, de facto, há questões que se não forem legisladas, se calhar em vez de demorar em 10 anos vão demorar 30 ou 40 ou 50, não é? E por isso é que eu falei na questão, por exemplo, da igualdade de género e dos planos para a igualdade que são obrigatórios, por exemplo, nos serviços públicos e em empresas que têm mais do que X trabalhadores em Portugal, e eu creio que aqui pode também ser importante que haja esse olhar, obviamente, e o ideal era que as grandes empresas dessem o exemplo, e que não fosse obrigatória haver legislação que as obrigasse a fazer. Mas aquilo que nós estamos a assistir é ao contrário, ou seja, nós estamos a ver que muitas vezes estes grandes grupos e os grandes grupos económicos são os que dão o mau exemplo, não é? E depois a questão do idadismo também tem aqui outra dimensão que eu gostaria de chamar a atenção, porque o idadismo no fundo pode ser contra nós próprios, não é? É autodirigido, pode ser interpessoal, entre pessoas, e pode ser também institucional. E o autodirigido, que eu sou idadista e preconceituoso em relação a mim próprio, eu penso que será dos mais difíceis de combater, e o interpessoal também é complicado. E dou um exemplo rapidamente. Uma colega que trabalhou durante mais de 30 anos numa rádio nacional, como eu disse há pouco, e que foi despedida, e que tem 60 anos, a despedida não foi reestruturada, não é? E que tem os colegas dela, os próprios colegas, quando ela se estava a despedir, a arrumar as coisas dela, não, disseram, pronto, então agora vais-te reformar e vais cuidar dos teus netos, porreiro para ti. E ela disse que isto foi chocante para ela, não é? Em primeiro lugar, ela não se vai reformar, nem se quer reformar. Em segundo lugar, ela não tem netos, mas parte-se do princípio, tens uma determinada idade, ou parece, então, portanto, já não precisas de trabalhar, cuidar dos netos, e por isso também é que, ainda hoje dei esse exemplo, quando eu vejo projetos do género adote um avô, ou adote uma avó, que são benévolos, que o objetivo é combate à solidão, que o objetivo... Eu percebo tudo isso, mas não faz sentido, não é? Porque o adotar é tornar filho, o adotar é adotar uma criança que não tem determinadas capacidades ou que tem determinadas limitações, portanto, nós não vamos adotar um avô ou uma avó. Quando muito, nós podemos viver com um avô ou com uma avó, se for avô ou avó, porque também nem todas as pessoas, porque têm uma determinada idade, são avós ou avós. E, portanto, há aqui estas questões, muitas vezes são subtis, que nós não nos apercebemos, mas que acontecem, não é? E também o idadismo institucional é grave, e no caso da Europa foi grave em vários momentos, por exemplo, a pandemia trouxe isso ao de cima, não é? Em que se vedou o acesso a determinado tipo de tratamentos,
Portanto, o acesso à saúde ficou bloqueado a pessoas em função única e simplesmente da idade e não da capacidade funcional da pessoa, da qualidade de vida que ela tinha. Não é? Portanto, tens determinada idade, não podes aceder a este e àquele serviço. Portanto, estas formas de, este idadismo que eu tenho em relação a mim próprio, que nós entre par temos, não é? Agora vem para aqui este velho, vem aqui fazer o quê? Como é que contrataram este? Porque às vezes já nem é só a empresa, é o colega, foram contratar este, já nem há peças para isto, não é? Ainda vão aqui contratar. Quer dizer, ou então, olha, agora este miúdo ainda nem sabe falar e agora estás a contratá-lo também, quer dizer, é tudo isto que eu acho que importa combater de facto, e se me permitem, em jeito de despedida, porque já estão ali os alunos para virem fazer os exames. Como que a gente entra para o movimento Stop Idadismo, então, só para finalizar? Ok. Dizer isto, que nós somos um movimento ibero-americano e quem quiser pode ir ao nosso site, que é stopidadismo.pt. As pessoas podem se associar, podem fazer-se sócios do próprio movimento e ter acesso a toda a informação, mas se não quiserem também ser associados, porque tem um valor de uma cota anual, estamos a falar de 20 euros, é uma coisa básica, mas se não quiserem, basta enviar, se não quiserem ser sócios e quiserem fazer parte do movimento, basta enviar um e-mail para nós, info@stopidadismo.pt, e dizerem que se querem juntar, o que é que gostariam de fazer, e nós depois, na medida do possível, vamos vendo como é que integramos as pessoas. Às vezes demoramos algum tempo a dar resposta, porque nós não temos uma estrutura fixa, ou seja, todos nós somos voluntários, todos nós temos um trabalho, uma profissão, então vamos fazendo o que podemos e como podemos. Todas as pessoas são bem-vindas, homens, mulheres, todas as pessoas são bem-vindas, portanto, ao movimento, independentemente, claro, da idade, não é? Portanto, desde que as pessoas se revejam naquilo que nós defendemos, que é um mundo para todas as idades, juntem-se a nós e ajudem-nos. Só passar a mensagem do que é o idadismo, das consequências que ele tem e do que devemos fazer para combater o idadismo já vale a pena, já se estão a juntar a nós. Ou seja, se passarem a mensagem de que o mundo é de todos e para todos, portanto aquilo que é a mensagem da Organização Mundial de Saúde, que é o mundo para todas as idades, já é muito bom. Por isso, estamos disponíveis, sigam-nos também nas nossas redes sociais, onde vamos partilhando alguma informação e vamos fazendo também o ativismo, ou seja, sempre que vemos que há alguma informação negativa, algo que é preconceituoso, nós vamos tentando chamar a atenção e vamos também puxando pelos bons exemplos, ou seja, sempre que também há um bom exemplo de uma empresa que é inclusiva, de uma pessoa que teve uma ação positiva em função da idade, nós obviamente também chamamos a atenção para isso, e essa é a nossa missão, que é tentar realmente combater esta forma de discriminação, que é violenta e que nos pode afetar a todos. Obrigado, Cris, obrigado, Madis, peço-vos muita desculpa, mas efetivamente trocaram-me aqui um pouco as voltas, fiquei limitado e não posso ficar até ao fim. Tudo bom e obrigado. Madis para ela falar do projeto dela. Carreira, okay. A gente se fala depois. Obrigada de coração. Um beijinho para você. Tudo bom e obrigado. Obrigada. Madis, vamos continuar. Fala para a gente sobre o seu projeto Envelhecer com Estilo e esse pluralidade também, para que as pessoas, como que as pessoas podem participar, o projeto e como que a gente, o que você pode falar sobre ele, qualquer coisa que você desejar. Bom, o projeto Envelhecer com Estilo começou em 2017, depois que eu fui aposentada pelo etarismo. Então, aí eu resolvi, como minha irmã já trabalhava com marketing digital, e eu cheguei à conclusão que a internet seria um meio a gente dar voz a essas pessoas, né? Então, nós começamos com a fanpage, tá? A fanpage do Envelhecer com Estilo. Escolhemos o nome Envelhecer com Estilo, que não tem nada a ver só com moda ou com estilo, mas é com estilo de vida, de você encarar essa nova fase da longevidade. Então, com muita garra, com muita determinação, e saber que a idade não nos define. O que nos define são as nossas ações, né? E na nossa fanpage, nós nunca colocamos nada que falasse sobre cadeira de roda, fralda geriátrica, nada disso, mas sim mostrando o empoderamento das pessoas que estavam ativas e estavam criando coisas novas. Então, sempre foi o nosso objetivo. E é engraçado que quando nós começamos, as pessoas tinham vergonha de curtir a página, para não mostrar para as pessoas que elas estavam curtindo coisas sobre envelhecimento. Isso há 6 anos atrás, né? Que continua do mesmo jeito, né? E aí nós partimos, hoje a fanpage, ela tem 38 mil curtidas, né? Que são pessoas que têm, aí nós criamos o grupo Envelhecer com Estilo. Hoje, no grupo, de acordo com a estatística do Face, nós temos 360 mil pessoas
Nós estamos em mais de 100 países. Entre Portugal, nós temos mais de 15 mil pessoas, e estamos em mais de 101 cidades brasileiras. Quando as pessoas perguntam como é que vocês conseguem todo esse número de pessoas, é simples, é a empatia, é o acolhimento e a escutatória, né? Então, 2 vezes por dia eu estou lá no grupo, respondendo, conversando com as pessoas, porque se você monta um grupo e larga, não acontece nada, né? Então, o nosso grupo, ele é um grupo fechado, né? Então, as pessoas têm que pedir para poder entrar, e quem faz essa seleção, porque esse espaço que a gente é doado pelo Facebook, o grupo não é meu, né? O grupo é o espaço que o Facebook faz. Então, nós seguimos todas as normas do Facebook. Então, por isso que a gente tem, nós recebemos sempre o selo deles informando que está tudo bem com o nosso grupo, porque a gente tem essa questão do respeito, que é muito importante. E lá, a gente tem talentos maravilhosos, né? Então, eu tenho uma pessoa de 94 anos, que a chama Milu Freitas, que é de Portugal. Ela é mestre em Reiki, ela é poetisa, ela é pintora, ela já ganhou prêmio na Bélgica e na França. E ela, recentemente, ela fez aniversário, ela fez uns 94 anos, e ela colocou que agora ela percebeu que a vida tem música, né? Tem sons. Então, ela recebeu de aniversário mais de 5 mil comentários, falando sobre isso, sobre o que ela ensina para a gente. Então, a faixa etária lá é dos 30 até os 94 anos. Todo mundo é bem-vindo, entendeu? Porque se a gente fala sobre intergeracionalidade, não tem por que falar que a pessoa tem que ter mais de 60 anos para estar no grupo. E o que eu considero... Basta procurar no Facebook, Envelhecer com Estilo. Eu posso até passar o site para você, Envelhecer com Estilo. Tá? Então, é o grupo que chama Envelhecer com Estilo, e aí o que a gente tem lá? A gente também incentiva muito o empreendedorismo, quando as pessoas nos procuram que querem empreender. Lá nós temos muitas poetisas, muitas, né? Inclusive as 2 nossas moderadoras, que entraram no grupo em 2018, elas são também poetisas. Uma é a Adele e a outra é a Cidinha. E a Adele tem uma característica, todas as 2 têm livros, tudo isso. E a Adele tem uma característica que ela ganhou faz mais ou menos, acho que uns 2 meses, um prêmio na USP sobre parte literária. E ela escreve livros sobre poesias eróticas, entendeu? Mostrando que você e que você, a idade, não te limita a nada, né? Falando, e a gente fala muito também sobre a sexualidade na terceira idade. Você pode sim, né? Então, são coisas que a gente incentiva e conversa com as pessoas. Então, eu falo que o sucesso do grupo não é meu, são das pessoas que estão engajadas e acreditam nisso. Então, isso que é importante. Então, elas conversam entre si, elas trazem os problemas. Por exemplo, na época da pandemia, teve uma senhora que perdeu o marido, e ela escreveu, né? Hoje enterrei o meu amor, né? Ela teve mais de 8 mil comentários de incentivo de tudo isso. Então, a gente tem muito disso lá dentro. E tem um feedback muito bom, porque as pessoas falam isso, que elas têm orgulho de participar do grupo, né? E depois nós temos a parte de Instagram. O Instagram, hoje o Instagram é Envelhecer com Estilo Mades, tá? Hoje nós temos 11.400 seguidores, e a gente segue a mesma linha. E a questão do Instagram é também responder os comentários que as pessoas falam, porque se você faz um comentário e ninguém responde, então não adianta, né? Eu falo sempre que a principal coisa é a empatia, principalmente para você lidar. Por exemplo, tem uma pessoa que ela é de Vitória, ela chama Laís Lugão, ela tem 90 anos, ela faz stand-up, tá? E ela é facilitadora de curso de memória na Universidade do Espírito Santo. Para você ver. Então, a gente prova que a idade não é nada, né? Que você pode, sim. Quantas pessoas estão fazendo faculdades a partir dos 60, 70 anos, né? Quantas pessoas estão empreendendo? Né, que é importante. A gente só quer uma coisa, a gente quer mostrar que a gente pode sim, e a gente quer quebrar esse tabu do ageísmo e da invisibilidade, né?
Ai, perfeito. E a parte de empreendedorismo, Madi, vocês estão fazendo junto com... Você está fazendo com a Natália, que você falou? Então, nós temos a parte do braço do Envelhecer com Estilo, nós temos o Empreender com Estilo, que nós temos parceria com o Sebrae. Então, isso é muito importante, tá? Que aí você mostra esse lado para as pessoas. A questão da pluralidade digital, que eu estou junto com a Natália, é que a gente faz a identidade visual das pessoas, né? Das pessoas que nos procuram. Então, a gente faz essa parte, toda a identidade visual, de cartão, de você mostrar. Se você olhar o nosso, tanto o Empreender com Estilo no Instagram, como o Envelhecer com Estilo, segue essa linha. Segue a cor que a gente gosta, dos assuntos que a gente gosta, que a gente faz a identidade visual. Então, quando você fala, eu quero uma identidade visual, eu vou analisar qual é o seu perfil, o que você quer, as coisas que você gosta, para mostrar o que você traz, porque traz a sua essência. Então, esse é o nosso trabalho que nós fazemos, né? E fazemos também gerenciamento de mídia social. Uma coisa que eu queria deixar clara é que a gente pensa que todo mundo está no Instagram, né? Mas eu provo, através do grupo, que o público 60 mais está no Facebook. Então, você precisa olhar melhor o Facebook, né? Então, porque assim, o Instagram, para muitas pessoas, como é muito rápido, eles não conseguem acompanhar. Enquanto está no Facebook, eles olham com calma e conseguem também ver. Então, é muito importante você mostrar isso para as pessoas, porque as pessoas... Acho que está todo mundo... Então, se você tem alguma coisa para passar para esse público, dê uma olhadinha no Facebook, que você vai ver toda a diferença. É isso que é importante. Ai, muito bom. Nossa, gente, foi um bate-papo maravilhoso. Precisamos marcar mais vezes, né? Para a gente conversar sobre esse tema, para a gente divulgar, né, Matias? Porque eu acho que mais do que a gente falar somente para empresas ou para grupos e tal, a gente tem isso compartilhado, né? Para qualquer pessoa poder escutar, refletir. Então, acredito que a gente possa fazer mais encontros como este para compartilhar esse conhecimento que vocês vêm adquirindo durante todo esse tempo e em relação ao idadismo, em relação às próprias questões do autoconhecimento, né? E tudo que a gente pode fazer e não parar para a nossa longevidade, não parar de pensar, não parar de ter um propósito mesmo, né? E não ficar na ansiedade, nessa situação de depressão, nessa situação de não saber o que fazer porque vai chegar a idade. Não, vamos juntas, né? E juntos e juntos fazer tudo isso acontecer. Eu te agradeço demais pela sua generosidade. Eu quero muito te conhecer pessoalmente. Vamos ver se a gente se encontra. E eu acredito que esse seu projeto vai ser ainda melhor, ainda melhor. E uma coisa que eu queria deixar claro para as pessoas, acredite em você. Você não imagina do que você é capaz, entendeu? Então, é muito importante isso, né? E é importante também, quando a gente fala em marketing digital, a gente tem que compartilhar, a gente tem que estar junto das pessoas. Isso é muito importante, não olhar só para você, né, participar e levar essas coisas para as pessoas. Eu sou, assim, muito grata para você pela oportunidade. Quando você precisar... eu até esqueci de falar que nós temos o blog, né? E o blog Envelhecer com Estilo, que você escreveu, que teve uma repercussão muito boa, e tem uma característica esse nosso blog. As nossas seguidoras são nossas colunistas. A gente tem várias seguidoras que são colunistas. Então, você tem essa oportunidade delas escreverem. Tá? Então, eu sou muito grata a você e a gente vai marcar assim para se conhecer. Gratidão. Obrigada, gente, todas as pessoas que participaram dessa live, gratidão imensa, e a gente se encontra logo mais para mais lives, mais Insabcasts e mais conteúdos por aqui. Um beijo, Madis, um beijo, gente. Gratidão a todos.